Olá, bom dia, sejam muito bem-vindos a este White Talk. Eu sou a Ângela Ferreira, Marketing Manager da Hydra IT, e hoje estou aqui com a Susana Ribeiro, que é consultora comercial Dynamics 365, e com a Ana Pinto, que é gestora de projetos Dynamics 365, para vos falarmos sobre gestão integrada do serviço ao cliente com o Dynamics 365. Antes de avançarmos, eu queria apenas recordar que nós, durante a sessão, convidamos a todos os participantes a colocarem questões ou partilhas, e para isso podem fazê-lo na caixa de perguntas e respostas que temos, para que eu depois, durante a sessão, vá colocando as questões, tanto à Susana como à Ana. Nós, como sabemos, a gestão do serviço ao cliente é uma das áreas mais importantes das empresas. Hoje em dia sabe-se que angariar um novo cliente é 10 vezes mais dispendioso para as empresas que reter e manter os seus clientes. Por isso é muito importante que as empresas tenham boas estratégias e boas ferramentas consigo para conseguirem garantir que os seus clientes estão satisfeitos e, consequentemente, mantê-los e torná-los fiéis a si e aos seus serviços. E é sobre de que forma é que o Microsoft Dynamics 365 Customer Service pode ajudar as empresas no serviço que prestam aos seus clientes, que hoje nós vamos aqui falar com a Susana e com a Ana, não é verdade, Susana? Sim, Ângela, muito obrigada. Bom dia a todos. Efetivamente, nos tempos atuais, com a dinâmica de negócio e com a evolução própria da economia e dos mercados, ainda mais com esta situação atual de isolamento em que estamos, é cada vez mais importante utilizar a tecnologia como uma ferramenta diária de contacto e de proximidade com os clientes, para conseguirmos superar este desafio com clientes cada vez mais informados, exigentes e sempre com a tentação da concorrência por perto. A Microsoft disponibiliza uma solução de gestão de relacionamento com os clientes na perspectiva de gestão do serviço pós-venda prestado aos clientes. Esta solução chama-se Dynamics 365 Customer Service. Hoje temos connosco a pessoa responsável pelo Departamento de Soluções de Relacionamento com Clientes, a Ana Pinto, que com mais de 10 anos de experiência na gestão e implementação de projetos nesta área e responsável também pela equipa da Hydra dedicada a este tema, nos vai apresentar esta solução e explicar como tem vindo a contribuir na satisfação dos clientes nos projetos onde é aplicada. Ana, passo-te a palavra. Olá, bom dia a todos. Então, o meu nome é Ana Pinto, eu sou consultora da Hydra de Dynamics 365 e hoje estamos aqui para falar especificamente da solução de Customer Service. O que eu vou fazer é explicar um bocadinho para que é que serve a solução de Customer Service, para que é que ela é utilizada, para que tipo de empresas ou para que tipo de realidades é que pode ser utilizada esta solução de Customer Service, e vou falar também um bocadinho da experiência da Hydra no desenvolvimento deste tipo ou na implementação, mais concretamente, deste tipo de soluções. Pronto, então, tal como eu estava a dizer, a solução de Customer Service da Microsoft serve para gerir toda a atividade de suporte a cliente. E, portanto, estas duas palavras são muito importantes, suporte e cliente. O que é o suporte? O suporte ao cliente são todo tipo de interações que a nossa empresa, a nossa instituição possa ter com todas as entidades ou toda a entidade com que nós queremos dar suporte, no fundo, com todas as interações com o nosso cliente, que pode ser cliente, no caso das empresas, pode ser sócio, no caso das associações, pode ser utente, no caso das organizações públicas. Portanto, no fundo, esta solução de Customer Service acaba por se adaptar e servir para diferentes tipos de empresas, digamos assim, e o seu propósito é gerir todas as interações, então, das empresas com os seus clientes. Portanto, nesse sentido, esta solução de Customer Service acaba por, é exatamente isto, suporte ao cliente. O suporte não é só para a gestão das reclamações, é para todas as interações que nós queiramos estabelecer com os nossos clientes, e os nossos clientes são aquilo que para nós forem as entidades que nós queremos
no fundo, fidelizar e que nós queremos tratar e que nós queremos manter. A solução de Customer Service, esta solução de Customer Service ajuda precisamente aí, ou seja, independentemente do tipo de cliente, a prestação de um serviço de qualidade é fundamental para a satisfação do cliente. Isso é uma realidade inquestionável. Todos nós, nos diferentes tipos de produtos que compramos, nas diferentes interações que temos com entidades ou com empresas, gostamos de ter um atendimento rápido, eficaz e, portanto, isso só se consegue com uma equipa que trabalha adequadamente nesse sentido e, de preferência, que tenha uma ferramenta que suporta esse trabalho. E, neste caso, a solução de Customer Service ajuda precisamente a fazer isso. Ou seja, o Dynamics Customer Service tem um conjunto de funcionalidades, nomeadamente para a representação dos pedidos dos clientes, a possibilidade de definir os processos de tratamento desses pedidos, a possibilidade de a qualquer momento consultar todo o histórico das interações que esse mesmo cliente teve connosco e também aqui a possibilidade de automatizar algumas tarefas que possam ser automatizadas e, no fundo, dar respostas mais rápidas ao cliente. Há um bocadinho estavas a referir que a solução é destinada, digamos, para praticamente todas as empresas e para todas as áreas de negócio. Em termos de abordagem, só queria deixar aqui 2 ou 3 exemplos de projetos que nós temos vindo a desenvolver e projetos com clientes com quem trabalhamos. Por exemplo, para empresas como a Hidra, que presta suporte e assistência aos clientes, todos os pedidos e todos os registros são feitos efetivamente neste módulo de Customer Service. Há um bocadinho também estavas a referir relativamente a empresas que tenham certificação ou que ambicionam ter certificação da qualidade. Também é uma ferramenta interessante para gerir todas as reclamações e não conformidades e tudo isso, mesmo até a parte documental, com a integração do SharePoint. Mesmo, e aplicamos também já em projetos, a solução pode servir para uma gestão interna da empresa. Para uma empresa com alguma dimensão, que tenha departamentos, nós podemos utilizar a solução para registar pedidos de um departamento aos outros, digamos assim. Podemos ter o departamento de informática, o departamento financeiro, o departamento de recursos humanos e podemos utilizar a solução para registar todas as interações entre estes departamentos, para também percebermos quais são os departamentos que se dedicam mais a responder a outros, quais é que têm mais necessidades, às vezes, de ter mais recursos, ok? Toda essa abordagem pode ser feita mesmo internamente dentro da empresa. A solução também pode ser aplicada a associações, clubes desportivos ou não é? A partir do momento em que também queremos registar e gerir as interações com os associados e com as pessoas que estão ligadas a estas entidades. Pode-se aplicar também no setor da educação em escolas ou outras entidades que tenham alunos, que tenham encarregados de educação, mesmo até aos próprios professores, ok? Podemos registrar os pedidos e estas interações que existem dentro de uma escola. E, por fim, também gostaria de dar o exemplo, e temos também clientes a utilizar Customer Service no setor público. O setor público é sensível, digamos assim, quando estamos a falar de uma junta de freguesia ou de uma entidade, digamos, reguladora do mercado ou de uma entidade que faça a gestão de uma determinada área, é muito importante e sensível responder atempadamente e quer seja para os cidadãos, para os próprios utentes, é muito importante responder bem e quanto mais personalizado e mais conseguir surpreender, tem um impacto muito grande para toda a gente, porque consegue, no setor público, conseguimes atingir um público-alvo muito grande e quando uma pessoa faz um pedido a uma junta de freguesia ou uma entidade, espera por uma resposta rápida e válida, por isso também pode ser aplicado no setor público. E agora realmente estavas a debater um novo tema relativamente à questão de como nós implementamos os nossos projetos e o que é que acrescentamos, digamos, à solução em cada um dos projetos. Penso que era esse ponto, Ana, e desculpa só a interrupção, deixo-te continuar. Portanto, no fundo, eu implemento, e na Hidra implementamos esta solução há 12 anos. Claro que ela tem vindo a sofrer muitas evoluções, felizmente. Eu iniciei com a versão 3.0
Neste momento estamos completamente em CRM online e completamente integrados com outras soluções que já referi. E, portanto, nós, digamos assim, temos 12 anos de implementações em diferentes tipos de setor, que a Susana acabou de referir, e ao longo destas várias versões de CRM. E, portanto, nós podemos dizer que dominamos as duas coisas que são fundamentais para o sucesso de um projeto, que é dominamos a tecnologia, porque conhecemos a tecnologia desde sempre, e dominamos os vários setores, porque praticamente tivemos implementações com todo tipo de empresa, com setor público, setor de serviços, nomeadamente financeiros, auditorias, uma série de instituições de crédito. Portanto, no fundo, nós temos uma equipa capaz de perceber as necessidades dos clientes, e é assim que nós fazemos os nossos processos, ou seja, numa primeira fase nós vamos até a maioria das vezes ainda na fase comercial, digamos assim, nós vamos junto dos clientes perceber as necessidades, perceber os processos, perceber as dores, para conseguirmos, no fundo, desenvolver aqui um trabalho em conjunto que nos permita entregar uma solução ao cliente que, no fundo, vá de encontro à realidade dele e às necessidades desse cliente. E o facto de dominarmos a tecnologia acaba por, no fundo, facilitar todo este processo, porque nós sabemos exatamente aquilo que temos que fazer. E, portanto, o nosso trabalho não se confina só a entregar o módulo de Customer Service ou o módulo de Sales, neste caso, ou outro módulo qualquer. O nosso trabalho é, por vezes, muito mais extenso que isso, porque estas aplicações normalmente também, apesar de já integrarem com as ferramentas que eu já referi, nomeadamente Office 365, SharePoint e outras, normalmente é muito necessário que elas também interajam, por exemplo, com o ERP, e existem empresas que têm ERPs muito diversos, e, portanto, aí as nossas competências em termos de desenvolvimento e em termos de extensão da solução têm sido, de facto, uma grande mais-valia nestes trabalhos e nestes projetos que temos endereçado, e pronto, já a integração com ERPs mais conhecidos, SAP, PHC, Primavera, AS400 e outros até desenvolvidos à medida. Isto, e depois também, por vezes, temos também a integração do CRM com portais de suporte ao cliente. Por exemplo, no caso da Hidra, nós temos o nosso portal de suporte a cliente, que é exatamente onde os nossos clientes vão e registram os pedidos que têm e problemas e todas as questões que nos queiram colocar. E isso fazem-no através de um portal desenvolvido por nós, e essa informação é descarregada no Dynamics 365, no módulo de Customer Service, e depois internamente tem todo um processo de tratamento até ao fecho do mesmo. Portanto, no fundo, aqui nós conseguimos não só entregar a solução em si que estamos agora a falar, mas depois também, no fundo, complementá-la com aquilo que às vezes faz com que as soluções fiquem não tão completas, não é? Ana, desculpa novamente interromper-te. Há um bocadinho, agora estavas a falar da questão do portal dos clientes. Penso que é uma das nossas grandes mais-valias, é efetivamente ter este portal que implementamos nos projetos, além de usar internamente, que permite que os clientes registrem pedidos, vejam o ponto de situação de cada pedido, qual é o estado de pedidos, que estão resolvidos e que não estão. Portanto, aumenta, digamos, a proximidade e o contacto e a interação com os clientes. Este portal permite, interligado com o módulo Customer Service, permite disponibilizar a informação à medida que vamos trabalhando sobre um determinado pedido, conseguimos espelhar ao cliente que estamos a trabalhar e que está perto de uma resolução. Acho que esta questão do portal é efetivamente uma mais-valia muito forte.
Agora, se calhar, pedia-te para mostrares rapidamente a solução, para mostrarmos dar dois ou três highlights sobre a solução. Pode ser, Ana? Pronto, ok. Portanto, então, tal como eu estava a dizer, o Dynamics 365 faz parte de uma família, que é da Office 365, neste caso estou-me a referir ao Dynamics 365 como um todo, mas já vou mostrar especificamente o módulo de Customer Service. E, portanto, aqui temos todas aquelas ferramentas que eu falei e outras que não falei, mas o Outlook, o SharePoint, o Teams. No fundo, temos aqui as ferramentas Office e temos também aqui, então, um link, digamos assim, de acesso ao Dynamics 365. Se eu quiser entrar no Dynamics 365, eu simplesmente clico aqui naquele link. O Dynamics 365, no fundo, permite ter várias instâncias, no fundo, ter várias empresas. Neste caso, eu tenho aqui apenas uma empresa e dentro dessa empresa eu posso ter várias aplicações, ou seja, neste caso estamos a falar do suporte ao cliente, mas eu tenho aqui também uma aplicação de vendas, digamos assim. Um dia destes fazemos um white talk de vendas. Neste caso, vou-me focar aqui na componente de suporte a cliente, no fundo, que acaba por ser o módulo de suporte a cliente. E ao entrar neste módulo é que eu tenho todas as funcionalidades específicas desta interação, então, desta aplicação. Portanto, no fundo, o painel de entrada na solução Dynamics 365, neste caso no Customer Service, é customizável de acordo com o utilizador. Eu, neste caso, disse que queria ter aqui como página de entrada um dashboard, onde eu possa ver todos os tickets. No fundo, isto são os pedidos que os clientes criaram. Neste caso, aqui são os ativos. Aqui tenho uma área com os que foram resolvidos, mensagens de correio eletrónico por tratar e as minhas atividades para fazer. As atividades são as interações que eu tenho que fazer para resolver determinado pedido. Podem ser elas chamadas telefónicas, podem ser compromissos ou mesmo e-mails. Depois, tenho aqui no fundo, neste painel esquerdo, tudo o que são as funcionalidades da parte de suporte a cliente. Temos aqui aquilo que são, o que eu referi como clientes, mas até está denominado como contas, exatamente por causa daquela questão que já foi focada várias vezes por mim e pela Susana, que clientes podem ser muitas coisas, podem ser os clientes internos, podem ser instituições, podem ser sócios, podem ser, não tem que ser o cliente tradicional. Portanto, temos aqui no fundo todas as nossas, os clientes, aqui os nossos contactos, e depois temos aqui a parte dos incidentes. A parte dos incidentes é o pedido propriamente dito, são estes, no fundo são estas interações com o cliente, sendo ela então ainda num processo de pós-venda ou sendo outro tipo de situações, nomeadamente questões que o cliente está a ter que não consegue resolver, uma necessidade de uma formação extra, qualquer coisa que o cliente precise, nós devemos registar aqui. E, portanto, aqui temos uma vista de todos os pedidos, neste caso os meus pedidos, que são os que estão atribuídos a mim, Ana Pinto, que eu tenho em abertos por tratar e com a indicação da prioridade, indicação de quem é o cliente, e se eu abrir esse pedido, eu consigo, no fundo, perceber em mais detalhe o que é que aconteceu. Portanto, eu consigo perceber qual é o cliente, qual é o assunto, que neste caso que o cliente está a tratar. Temos a possibilidade de criar uma árvore de assuntos para mais rapidamente classificar um incidente e até conseguir criar aqui a automatização de atribuição de pedidos, ou seja, se um determinado pedido vem com uma determinada classificação e eu automaticamente consigo atribuir à pessoa responsável daquela área ou responsável daquele produto. E é isto que nós chamamos de agilizar os processos, ou seja, o pedido chega e não fica ali a aguardar que alguém vá olhar para ele para tratar.
Nós conseguimos, de certa forma, ter aqui regras para distribuir, para que aquela primeira fase de resposta ao cliente seja o mais rápida possível, ou seja, o pedido chega, é rapidamente distribuído, inclusivamente podemos ter aqui um workflow, por exemplo, que responde dá uma primeira resposta ao cliente. Temos aqui no painel superior, onde vêm aqui estas bolinhas vermelhas, no fundo é onde nós podemos definir o nosso processo enquanto até por tipo de pedido, digamos assim, nós podemos ter várias fases diferentes de processos. Para um processo mais simples eu tenho 2 fases, para um processo mais complicado ou que requer interação de mais pessoas eu tenho as fases que eu entender. E ao clicar em cima de cada uma das fases o sistema diz-me o que é que eu tenho que fazer. Acaba por ser aqui um guião das atividades que têm que ser realizadas em cada fase do processo. Temos aqui toda uma linha cronológica que me permite saber tudo o que foi feito, todas as respostas que foram dadas e todas as interações que foram feitas com este cliente, e depois temos aqui também informação relacionada com este incidente. Se por acaso este incidente, por exemplo, já for um incidente recorrente ou for um incidente que está associado a outro incidente, eu vou conseguir perceber isso aqui através desta área. Em termos de incidente, eu posso fazer uma série de Olá, Ana, aqui, em relação aos pedidos, temos aqui algumas questões que foram colocadas, se calhar eu vou já colocar, está bem? Tem aqui uma questão que é, para se colocar pedidos a uma organização que tem instalado esta solução, tem que estar registado na mesma? Quais os canais que se podem colocar, que se podem usar para colocar os pedidos? Assim, os canais que se podem utilizar para colocar os pedidos, numa primeira fase, o CRM, o Customer Service, é um módulo para utilização interna, digamos assim, ou seja, independentemente das chamadas poderem chegar por telefone ou por e-mail, é dentro da empresa que nós temos que criar esses pedidos, ou seja, mas depois nós podemos fazer aquilo que fizemos, como estávamos há bocadinho a dar o exemplo. Podemos ter um portal que está ligado ao CRM e aí sim estamos a dar autonomia aos nossos clientes de poderem ser eles diretamente a fazer os pedidos. Se nós quisermos ter um portal, os nossos clientes podem fazer diretamente os pedidos através do portal. Se nós não quisermos ter um portal, nós podemos utilizar os nossos canais de comunicação normais, por exemplo, o e-mail, para rapidamente pegar num e-mail que o cliente nos faça chegar, e eu por acaso tenho aqui um e-mail com um pedido de informação, por exemplo, eu posso pegar neste e-mail e converter isto num pedido no CRM, através daquela funcionalidade da interação que o Dynamics 365 tem com o Outlook. Bastava-me chegar aqui ao e-mail, aqui eu tenho as funcionalidades tenho o Dynamics 365 integrado com o meu Outlook e, portanto, a primeira coisa que eu vou fazer é dizer que quero passar este e-mail para o CRM. Posso associá-lo aqui a um registro posso inclusivamente associar este e-mail a um ticket que já exista, ou então associar, por exemplo, apenas a uma empresa. Eu vou associar aqui a uma empresa e neste momento este e-mail passou para o CRM e ficou associado aqui a esta conta AD Corporation. Mas eu ainda posso fazer mais que isso. Eu posso pegar neste e-mail e convertê-lo num ticket. E assim eu estou a passar para o e-mail, passa a ser um canal de poder introduzir informação no Dynamics 365. Ou seja, eu posso pegar neste e-mail que está aqui, que foi o pedido de informação que me fizeram, e simplesmente dizer que quero converter em
incidente. Também poderia converter numa oportunidade, mas pronto, neste caso eu converteria este e-mail num incidente e ele automaticamente até pega e percebe logo que o meu cliente, que é a Susana Ribeiro, pede-me para eu dizer qual é o assunto deste incidente, eu faço essa classificação e se eu quero ou não abrir um novo incidente. Eu vou dizer que sim, e o que me vai acontecer é que no meu Dynamics 365, dentro desta conta AD Corporation, eu vou ficar já com um incidente que por acaso vai dar aqui o título que veio no e-mail. Eu depois, perdão, posso passar outra vez para o Dynamics 365 ou então posso mesmo abrir a partir daqui o registro, ok? Portanto, no fundo, o Dynamics 365, pronto, já está aqui o pedido, com o título que vinha no e-mail, com o cliente e agora, no fundo, há que fazer o tratamento e o seguimento. Inclusivamente ficou aqui logo com a origem, dizer que foi de e-mail e as origens que existem de standard são telefone, e-mail, web, por exemplo, para o caso de podermos querer ter um portal, Facebook, Twitter, se quisermos ter também aqui alguns conectores com estas redes sociais. Mas, portanto... Ana, desculpa só estar a interromper. Eu se calhar ia pedir para mostrar aquela parte de dashboards e análise e isso, para terminarmos, para não passar muito tempo, já estamos com 7 minutos para além da hora, se calhar pedia só para, em termos de resumos, passar para essa parte de análise. Penso que esta explicação sobre como é que se podem criar os pedidos e como é que se pode ter tratado, mesmo esta questão do fluxo que mostraste na solução que pode ser customizada, penso que são os pontos mais importantes, efetivamente. Mas agora, se calhar, só para terminar, passavas para essa parte de análise, pode ser? Pronto, o Dynamics 365, então, tem uma forte componente de dashboards standard, digamos assim. Estes são aqueles que eu entrei aqui no mesmo que há bocado foi logo o ponto de partida, mas depois eu consigo ter aqui um conjunto de outros dashboards, neste caso estes são standard, mas o utilizador consegue criar dashboards aqui com relativa facilidade. Portanto, e aqui eu consigo, por exemplo, tirar uma fotografia de toda a minha atividade de suporte, mais uma vez aqui todos os clientes ativos, aqui uma visão dos incidentes por prioridade, aqui por assunto, digamos assim, aqui qual foi a origem do pedido. Consigo ter, no fundo, um conjunto de análises sobre o estado da arte da minha atividade de suporte ao cliente, que no fundo é aquilo que nos trouxe cá hoje e é tão importante. Posso aqui inclusivamente ativar um filtro visual da informação que está abaixo mostrada. Isto estamos a falar do que o standard, se fizermos uma subscrição de Customer Service, é possível ter. Depois, existe também outra possibilidade de dashboards mais avançados. Aí já estamos a falar da solução de Customer Insights, que no fundo são um conjunto de reportes desenvolvidos em Power BI e que me permitem, no fundo, conectar esta componente de Service Insights à minha solução. Eu posso ter, mais uma vez, como disse, podemos ter várias empresas ou várias instâncias de CRM e podemos ter estas análises ligadas a várias empresas. Neste caso, eu tenho aqui esta empresa que eu estava a mostrar, mas podia também ter ligada a outra empresa e, portanto, no fundo, através desta solução de Customer Insight, ter, no fundo, aqui um ponto de chegada às várias empresas que eu quero controlar e que quero acompanhar. Portanto, nesse sentido, nós conseguimos no standard ter análise, de facto, e termos autonomia para criar as nossas próprias análises e os nossos próprios dashboards, embora que tenham, no fundo, estão confinadas à informação que está dentro do CRM, mas depois, se quisermos estender um bocadinho mais em termos de análise e até integrar com outras aplicações, podemos ter aqui esta solução de
de service, Customer Service Insights, que acaba por ter mais informação em termos gráficos, ok? Ok, obrigada, Ana. Olha, temos aqui mais algumas questões. Para converter um incidente em oportunidade de negócio, tem que estar instalado o CRM Sales, dando-lhe assim sequência num processo de venda? Sim. Para converter um incidente num processo de negócio, é preciso que alguém na organização tenha, no fundo, a solução de sales. Não precisa de ser esse próprio utilizador, ou seja, a questão, o licenciamento é modular, digamos assim. Eu, Ana Pinto, sou utilizadora de Customer Service e a Susana é utilizadora de Sales. Não precisamos de ter as duas tudo, mas para que eu consiga, no fundo, criar uma oportunidade e atribuir a alguém, esse alguém tem que depois ter acesso ao módulo de Sales para poder dar seguimento ao processo. Deixa-me só acrescentar, Ana, que relativamente a esta questão também de um utilizador precisar, digamos assim, para a sua atividade de 2 módulos, do Customer Service e de Sales, ou um utilizador de Sales precisar da área de Customer Service, a Microsoft este ano disponibilizou uma licença com um valor declaradamente inferior para estes segundos módulos de um utilizador. Por isso, mesmo em termos de licenciamento, há realmente uma potencialidade grande em utilizarmos um módulo ou mais do que um módulo, digamos, entre as soluções. Eu também estava aqui a ver uma outra questão que fizeram relativamente ao licenciamento da solução. A solução é disponibilizada, portanto, online, na cloud Microsoft, como oferta, digamos, em modelo de subscrição. Tem um valor que pode ser mensal ou anual por utilizador. E este valor, também para ficarem com uma ideia, este valor do módulo de Customer Service por utilizador por mês anda à volta de 40 euros, ok? Também respondendo a uma das questões. Ângela, não sei se queres dar seguimento às outras questões que estão a ser colocadas. Sim, Ana, também estou aqui a perguntar se conseguimos integrar a solução com algum sistema de faturação. Aquilo que, como eu estava a dizer no início, nós temos que fazer um levantamento de qual é o sistema de faturação e de acordo com a tecnologia que estiver do outro lado, obviamente, nós desenvolvemos com a tecnologia que estiver do outro lado e com o tipo de integração. Portanto, é diferente ser o CRM a mandar informação para o software de gestão ou ser o software de gestão a mandar informação para o CRM. No fundo, temos que estudar qual é o modelo de integração e depois desenvolver ou utilizar alguns conectores que já existem para integrar com esse software. Ok, mas, obrigada. Se não existirem conectores, nós temos tido a capacidade de integrar com todas as soluções que nos têm colocado pela frente. Portanto, eu acredito que a desta pessoa também seja possível. Também tem aqui uma questão a perguntar sobre a facilidade de customização em ambientes online. Podes falar sobre isso, por favor? Pronto, a questão da customização em ambientes online é bastante pertinente essa questão e, de facto, acho que no início destas soluções online existia um bocadinho aquele estigma que as soluções online não eram apropriadas para serem adaptadas e customizadas. Portanto, nós não temos essa leitura e aliás, esta solução de Dynamics 365, pelo facto de fazer parte da Power Platform, tem tudo para ser aqui uma plataforma de estender as soluções. A questão que se deve respeitar isso é válido quer seja para uma solução online, quer seja para uma solução não online. A solução tem um standard, não é? Tem um propósito e, portanto, esse standard deve ser respeitado e o que se deve fazer no fundo, modelar o processo do cliente para encaixar no standard. Se, por acaso, o processo que o cliente nos estiver a pretender implementar seja suportado pela solução, se não for suportado, não se deve readaptar um módulo para fazer outra coisa.
porque mais à frente o cliente pode utilizar aquele módulo, porque mais à frente surgem, no fundo, atualizações sobre aquele módulo e isso não é uma boa prática. Nós devemos customizar e adaptar aquele módulo dentro daquilo que a ferramenta permite, de acordo com as boas práticas, e a ferramenta permite ser bastante extensiva, tudo o que são os workflows, tudo o que são aqueles processos, é tudo alvo de customizações, mas se por acaso o cliente quiser uma solução que não encaixa no standard, então aí nós temos o conceito de criar aplicações, ou seja, aqui como eu estava a mostrar no início, nós temos aqui várias aplicações, e o que eu iria fazer caso quisesse uma solução muito específica ia no fundo criar outra aplicação para servir o propósito desse cliente. Portanto, as soluções online podem ser customizadas, assim como as soluções não online. Temos é que respeitar os princípios das soluções, respeitar as boas práticas em termos de desenvolvimento e quando queremos criar uma solução que não encaixa em nenhum dos módulos, então criamos essa solução, não tentamos adaptar. É a mesma coisa que tentar ter numa casa de banho, querer construir uma sala e depois à frente preciso da casa de banho, mas já não tenho esse sítio disponível para construir, não é? Portanto, no fundo, a lógica é essa. Ok, obrigada, Ana. Tem aqui mais uma questão, Ângela, não sei se era que ias falar nela. Colocar relativamente ao Office 365? Exatamente. Ok, se quiseres eu posso responder. Portanto, sim, a questão é só obrigatório que existe o Office 365. Exato. Não é obrigatório, efetivamente. Podemos utilizar a solução Dynamics 365 Customer Service sem ter o Office 365. Podemos mesmo até fazer integração com um servidor de e-mail que não seja o do Office 365, mas, efetivamente, tendo as soluções do Office 365, nem que seja na sua versão online, conseguiremos ter a partir de todas as integrações com o Outlook, com o Excel, com o próprio Word, com o SharePoint, com o OneDrive, ok? Aquela componente que há um bocadinho a Ana estava a mostrar embebida no Outlook, também funciona no Outlook Web, digamos assim, e pronto, e realmente existem um conjunto de funcionalidades que podemos tirar a partir desta integração, mas é claro que a solução funciona também se não tivermos Office 365, ok? Ok, assim, relativamente às questões colocadas pelos participantes, já foram todas esclarecidas. Susana, Ana, não sei se têm mais alguma coisa a acrescentar. Por mim está, Ângela, muito obrigada. A única coisa que gostaria de acrescentar é agradecer a vossa participação e caso tenham alguma dúvida ou alguma questão que não tenha sido respondida neste bocadinho, por favor, encaminhem-nos que nós temos todo o gosto em responder, ok? Ok, pronto, como a Ana referiu, nós estamos disponíveis para responder a todas as dúvidas que tenham. Entretanto, também vão receber na vossa caixa de e-mail a gravação de toda a sessão completa, por isso quem não a acompanhou desde o início pode depois ver toda a sessão. E alguma dúvida que surja, nós estamos sempre disponíveis para ajudar a esclarecer. Obrigada por estarem desse lado e até uma próxima.